Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Hoje, que já é a segunda aula do nosso curso de declinações do alemão, eu vou ensinar para vocês o nominativo. É isso mesmo. E essa aula tem material de apoio em PDF que você pode baixar aqui pela descrição. Eu coloquei o link lá para vocês. Então, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Sem mais delongas, vamos começar. Nós vamos começar então hoje com o nominativo. Eu vou explicar para vocês o que é o caso gramatical nominativo. Eu falei para vocês sobre as declinações, o que são as declinações, o que são casos gramaticais na aula passada. Caso você não tenha assistido, é muito importante você assistir primeiro aquela aula para depois vir para cá. Eu deixei na descrição o link com a playlist dessas aulas, então você entra lá, assiste a primeira aula e volta para cá. Tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês o nominativo e na aula que vem eu vou ensinar para vocês como declinar no nominativo. Você precisa entender o que é o nominativo primeiro para depois aprender a declinar. Então vamos lá. O que é o nominativo? Gente, é o caso gramatical que a gente utiliza no alemão para identificar, para descrever, para mostrar o sujeito da frase, ou seja, aquela pessoa ou aquela coisa que realiza a ação descrita pelo verbo. Por exemplo, eu tenho aqui a frase: Das Auto fährt die Straße entlang, ou seja, o carro trafega pela rua. Pense bem, quem é que está realizando a ação de trafegar pela rua? Quem está fazendo a ação descrita pelo verbo trafegar? É o carro. Logo, ele é o sujeito e no alemão o sujeito ele é o nominativo, tá? E a gente costuma fazer algumas perguntas, tá? Essa é até uma dica interessante para você descobrir qual caso gramatical que você deve utilizar é fazendo perguntas. E no nominativo nós vamos fazer duas perguntas importantes. A primeira delas é a pergunta wer, que significa quem. Então, a resposta ao wer vai estar sempre no nominativo, ou seja, sempre que você fizer essa pergunta aqui, quem, a resposta está no nominativo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente for estudar o acusativo. Tem também a pergunta quem, só que é um quem diferente, é um quem para você dizer quem está sofrendo a ação. Aqui é quem está realizando a ação. No português, a gente só tem a palavra quem. No alemão, nós temos a palavra wer, que seria a pergunta de quem realiza a ação, e a pergunta wen, que seria quem sofre a ação. Mas isso a gente vai ver em detalhes lá na aula de acusativo. Então, por enquanto, você tem que pensar na pergunta wer. Então, olha só. Das Kind malt das Bild. A criança pinta o quadro. Se eu pergunto, wer malt das Bild? Quem pinta o quadro? A resposta vai ser das Kind. Então, logo, das Kind é o sujeito e tem que estar no nominativo. Na aula que vem eu vou explicar para vocês como que nós vamos declinar no nominativo, tá? Então, é uma dica para você descobrir se você tem uma frase, você vai sempre perguntar quem? A resposta vai estar no nominativo, tá? Agora, se for uma coisa, né, você vai perguntar was. Was significa o quê? E a resposta a essa pergunta vai estar no nominativo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a Terra é redonda, die Erde ist rund, tá? Aí eu pergunto, o que é redonda, né? Was ist rund? Aí a gente responde, die Erde, a Terra. Então, essa resposta tem que estar no nominativo. É uma dica para você descobrir rapidamente qual caso gramatical você deve usar. Ok? E quando é que nós vamos usar o nominativo, tá? Além de ser a resposta àquelas duas perguntas que eu acabei de mostrar para vocês, o nominativo a gente vai usar quando nós estivermos falando do sujeito da frase. Então, sempre o sujeito da frase no alemão estará no nominativo. Aí vocês perguntam, tá, Alex, mas como é realmente essa utilização? Na aula que vem eu vou mostrar para vocês que os adjetivos, os substantivos, os artigos, os pronomes, eles declinam, eles se transformam. Vou mostrar para vocês como que essa transformação ocorre. Então, quando tiver o sujeito da frase, você sabe que você vai ter que colocar o adjetivo do jeitinho que o Alex vai ensinar na aula que vem, tá? Mas por enquanto eu quero que você entenda que sempre o sujeito vai estar no nominativo e a gente vai se adequar por meio da declinação, tá? Então, o que é o sujeito? É quem ou que realiza a ação do verbo. Aqui eu trouxe três exemplos, né? Anna liebt Äpfel. Anna ama maçãs. Quem ama maçãs? Anna. Logo, Anna estará no nominativo.
Der Hammer liegt im Werkzeugkasten, tá? O martelo está na caixa de ferramentas. Quem ou o que está na caixa de ferramentas? O martelo. Logo, é o sujeito e é o nominativo. Du hast mein Geheimnis verraten. Você revelou meu segredo. Quem revelou meu segredo? Você, du, né? Wer hat mein Geheimnis verraten? Quem revelou meu segredo? Du. Então, você é o nominativo, tá certo? Também como aposto. Alex, que nome esquisito. Pois é, gente, aposto nada mais é do que a explicação de palavras que foram mencionadas anteriormente. A gente sempre coloca entre vírgulas, tá? Quando a gente fala, por exemplo, uma frase, Alex trabalha no clube de alemão, tá? A gente pode explicar Alex da seguinte maneira: Alex, vírgula, professor de alemão, vírgula, trabalha no clube de alemão. Tá? Então, essa explicação entre vírgulas a gente dá o nome de aposto. No alemão, sempre que eu tiver um aposto, ele vai vir no nominativo. Então, por exemplo, Anna, minha vizinha, ama maçãs. Anna, meine Nachbarin, liebt Äpfel. Aqui não dá ainda para ver muita coisa, porque como eu disse para vocês na aula passada, o nominativo ele representa a forma básica das palavras. Então, tudo que você está vendo aqui, se você confere no dicionário, vai aparecer desse jeito já para você. Então você não tem que quebrar muita cabeça com declinação do nominativo, a não ser quando você estiver declinando pronomes e adjetivos. Aí eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Aí sim, você tem que raciocinar um pouquinho. Mas fora isso, artigos e substantivos já vão aparecer na forma básica. Por exemplo, o martelo, que é o menor, tá? Está na caixa de ferramentas. Der Hammer, der am kleinsten ist, liegt im Werkzeugkasten. Então aqui eu tenho um aposto, ou seja, aqui eu tenho elementos que explicam um outro elemento que foi dito anteriormente. Também tem que estar no nominativo, tá? Aí depois eu tenho Paul, mein guter Freund, hat mein Geheimnis verraten. Então, Paul, meu bom amigo, aqui faltou bom, né? Revelou o meu segredo, tá? Então, aqui eu tenho um aposto, ou seja, eu estou explicando um termo que veio anteriormente e esse aposto deve estar no nominativo. Já vou dar um spoiler para vocês da aula que vem. Vocês estão vendo esse ER aqui, olha, gut seria o adjetivo bom, tá? Esse ER aqui é a terminação do nominativo para o masculino. Pois é, isso a gente vai ver na aula que vem, tá bom? E também nós vamos utilizar o nominativo como predicativo do sujeito. Alex, o que é predicativo do sujeito? Veja, predicativo é aquele termo, são aqueles termos que vão caracterizar o sujeito, tá? Que vão dar características. Só que uma forma que eu acho mais fácil de você aprender o predicativo do sujeito é você decorar mesmo esses verbos de ligação aqui. Verbos de ligação nada mais são do que verbos que unem o sujeito ao predicativo, ou seja, o sujeito às suas características, tá? Nós temos verbos que eles são, você já ouviu falar em verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, essas coisas todas? Pois é. Verbos, por exemplo, comer. Comer é um verbo que exige um complemento na forma de objeto direto, tá? Que a gente viu na semana passada, né, quando eu mostrei para vocês na última aula. O verbo comer, ele não é de ligação, porque ele precisa de um complemento. No caso, verbos de ligação, eles têm, ao invés de ter um complemento como objeto, eles têm um predicativo, tá? Tudo isso que eu falei para vocês é um pouco denso do ponto de vista gramatical. Uma forma muito mais fácil de você aprender para a sua vida real, do dia a dia, tá? Tirando o fato das pessoas que querem se tornar professores de alemão, se você não quer se tornar professor, não precisa pensar dessa maneira sofisticada que eu estou ensinando para vocês. Vocês podem simplesmente decorar esses verbos aqui, o verbo sein, que é o ser estar, o verbo werden, que é o tornar-se, o verbo bleiben, que é permanecer ou ficar, né? E o verbo heißen, que é chamar-se. Você decora esses verbos e você pensa que sempre que você os utilizar, eles vão trazer os elementos no nominativo. Por exemplo, com o verbo sein, o bebê é uma garota. Das Baby ist ein Mädchen. Então aqui eu tenho um verbo de ligação que liga sujeito ao predicativo. Então o predicativo tem que estar sempre no nominativo, tá? Aqui o verbo werden, que é tornar-se. Eu me tornarei uma boa professora. Ich werde eine gute Lehrerin, tá?
Então, mais um verbo de ligação. E eu sei que tudo que está aqui tem que estar no nominativo, tá? Outro exemplo aqui de adjetivo sendo declinado no nominativo, essa letra E de escola. Ela seria a terminação do nominativo para palavras femininas, ok? Então, eine gute seria uma boa professora Lehrerin, tá? Depois eu tenho aqui o verbo bleiben, que significa permanecer. Então, quando eu quero dizer assim, ele permanece sendo o chefe, eu vou dizer em alemão, bleibt der Chef, tá? Aqui nós temos o artigo masculino der. Se fosse, por exemplo, acusativo, seria den Chef. Se fosse dativo, seria dem Chef. Se fosse genitivo, seria des Chefs. Então, o que que acontece? Aqui vocês viram que permaneceu o quê? Nominativo. Por quê? Porque bleiben é um verbo de ligação. E para a gente finalizar, nós temos aqui o verbo heißen, que significa chamar-se. Então, quando eu falo assim, die Frau heißt Frau Meier, quer dizer, a mulher, né, se chama Senhora Meier. Então, esse Frau Meier tem que estar no nominativo também, porque aqui nós temos um verbo de ligação. Tudo isso fica um pouco abstrato quando a gente não vê a utilização, né, das declinações. Mas aqui eu queria só que vocês entendessem o que é o nominativo e quando é que nós vamos usar. Então, recapitulando, o nominativo é um caso gramatical que nós vamos utilizar quando nós tivermos sujeito, aposto, que é a explicação, tá? Ou predicativo do sujeito, que seria aqueles complementos que vêm depois desses verbos de ligação. Então, quando eu tiver essas três questões, né, quando eu tiver essas três situações, eu vou ter que declinar as palavras no nominativo. Quais palavras? Os artigos, os pronomes, os adjetivos e os substantivos. Os substantivos não necessariamente, porque quando você já os aprende, eles já estão na forma básica, que é o nominativo. Então, vai acabar que a gente não tem que declinar substantivo, ok? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, lembre-se de curtir, de se inscrever no canal, ativando o sininho e também comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você está achando dessas aulas. E eu te vejo na próxima aula em que eu vou te ensinar a declinar no nominativo. Até lá! Bis dann!